aos Romanos, eu já disse que quem escreve esta carta é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Falar de Paulo como apóstolo é muito bom. Falar de Paulo como apóstolo é fácil. Falar de Paulo como ícone de Deus, como ícone da igreja primitiva, é muito fácil. É Paulo que escreve quase que a metade do Novo Testamento. Paulo, falar dele é muito bom, mas para quem não sabe, Paulo, antes de ser o profeta, o apóstolo, o atalaia, o instrumento de Deus, ele odiava a igreja, ele não gostava de crente. Quando você medita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 8 e 9, você entenderá que este Paulo tinha um pacto com os sacerdotes e com os fariseus da época para conseguir também parar a igreja. Você lembra quando Estevão prega e Estevão coloca Cristo acima de Moisés e causa uma ira muito grande dentro do coração dos judeus? A Bíblia diz que eles começaram a dizer que Estevão blasfemavam, até porque eles não acreditavam que Cristo era o Messias, e colocar Jesus acima de Moisés para eles beirava a heresia, e eles apedrejam Estevão. Enquanto eles apedrejam Estevão contempla os céus abertos, mas ele começa a agonizar. A palavra agonizar significa que Estevão estava se engasgando com seu próprio sangue. O próprio sangue estava tirando dele a força para poder respirar. Ele cai aos pés de Saulo de Tarso e ele começa a agonizar até a morte. E Saulo de Tarso não faz nada, pelo contrário, Satanás incha o seu coração e planta na sua mente a seguinte ideia: se todo mundo conseguiu para um homem de pregar o evangelho, você é influente, você é grande, você é famoso, você é conhecido, então você, por intermédio da sua influência, vai parar todo este povo. Satanás enche o seu coração e Paulo começa a ludibriar os sacerdotes. Você nunca parou para ler o capítulo 9 de Atos e se perguntar por que os sacerdotes deram cartas para que Paulo pudesse parar a igreja, sendo que na antiga aliança os sacerdotes eram aqueles que trabalhavam no templo, trabalhavam no tabernáculo, operavam dentro da casa de Deus, mas é eles que fornecem cartas para que Paulo para a igreja, para que Paulo neutralize a igreja. É uma obra do diabo para poder parar a igreja, é uma obra do diabo para poder deter o crescimento da igreja. Paulo pega a carta na mão, só que ele não sabia que o Deus a quem nós servimos não tem medo de ameaça. Olha para quem está no seu lado e diga: Deus não tem medo de ameaça. Ele pega a carta e começa a descer primeiro para as sinagogas. Ele não vai primeiro para o templo, ele vai primeiro para as sinagogas. O que eram as sinagogas? Casas pequenas, aonde o povo que não tinha condição de ir ao templo ia nas sinagogas. Na sinagoga não tem ouro, no templo tem. No templo tem